A graça e a paz do Senhor esteja com você e vamos estarmos juntos mais uma vez para a lição de número 9 do nosso livro Um Guia para Viver Bem, da editora Cristã Evangélica. Pegue o seu material, pegue a sua Bíblia e vamos dar continuidade ao nosso estudo então. O tema de hoje é Caráter, a marca do cristão. E o nosso texto está em Provérbios, capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 12. Eu vou ler para vocês, que diz assim: O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O tolo, citando um provérbio, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se até esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Bom, nosso assunto de hoje é caráter. Com certeza você tem alguma coisa em mente já. Mas o que será que significa a palavra caráter? De acordo com o dicionário, caráter quer dizer um conjunto de traços psicológicos e morais que caracterizam um indivíduo, um temperamento, uma índole. Então, caráter é aquilo que nós não podemos mudar, é aquilo que nós realmente somos. Nós não podemos esconder o que nós somos por muito tempo. Alguns outros traços da nossa personalidade, né, nós podemos mudar e adaptar, mas o caráter não. Ele não pode ser mudado. Só Deus pode mudar o nosso caráter. Com certeza você já deve ter ouvido falar que antigamente as pessoas tinham mais caráter. Por exemplo, antigamente firmavam-se pactos, faziam negócios apenas com um aperto de mão, apenas dando a sua palavra, coisa que hoje a gente não vê. Hoje mesmo, dependendo do que for, nenhum papel assinado em cartório você pode confiar, você pode ser passado para trás, você pode ter algum tipo de prejuízo. Porque as pessoas foram se corrompendo conforme foram, né, se passando o tempo. Parece que as pessoas ficaram menos, não se podem, menos confiáveis. Bom, o que nos preocupa é que às vezes as pessoas, quando conhecem a Jesus e vão para a igreja, entregam sua vida a Cristo, elas costumam cantar aquela canção tão conhecida, né? Jesus Cristo mudou meu viver. E é uma canção difícil de cantar, porque será que ele realmente mudou o nosso viver? Muitas vezes as pessoas vão à igreja, quando eu falo as pessoas, eu estou falando de nós aqui, eu e você, né, todos nós. A gente vai para a igreja, mas não se percebe nenhuma mudança na nossa vida. E por que será, né? A pessoa continua tendo os mesmos comportamentos de quando era lá do mundo, de quando não conhecia Jesus. E o problema é o seguinte, será que o evangelho não tem mais poder de transformar as pessoas? Ele tem, ele continua tendo, né? Ele pode mudar qualquer pessoa. O problema é que a pessoa ela vem para a igreja hoje e ela não percebe que existe uma diferença entre as pessoas que conhecem a Cristo e as que não conhecem. Principalmente hoje, que nós temos tantas ondas de tantas igrejas que fala que você não precisa mudar nada não. Vem do jeito que você tá e pode ficar assim, né? É algo de se pensar, né? Nós não podemos continuar tendo o mesmo comportamento, as mesmas práticas que nós tínhamos outrora. Precisamos de uma mudança. Se não fosse assim, nós não precisaríamos estar estudando aquilo que é certo, aquilo que é errado, não precisaríamos ler os conselhos de provérbios, porque afinal, posso ficar do jeito que eu tô. Deus, ele me ama do jeito que eu sou. E aí nós entendemos que não é só por isso, mas é porque ele me amou, que eu vou dar o meu melhor e vou procurar ser uma pessoa melhor, não só porque ele exige isso de mim, mas porque eu entendo a necessidade, eu entendo que isso vai me fazer uma pessoa melhor, que isso vai me tornar um cristão melhor,
e vai me tornar melhor em todos os sentidos da minha vida. Bom, o livro de Provérbios, então, ele revela o caminho dos insensatos ou dos tolos, que foi essa passagem que a gente leu, e o caminho dos sábios ou dos prudentes, né? E a gente vai conhecer o caráter de cada um deles, então, tá? O caminho dos tolos e o caminho dos sábios. E nós vamos ver a diferença de um para o outro e vamos aprender, então, com os traços do caráter de cada um deles. Reconhecendo o caminho do tolo. A primeira coisa, nós vamos reconhecer o caminho dos tolos. Existem vários tipos de atitudes que nós podemos classificar como sendo tolice, de acordo com Provérbios, né? Primeira coisa, o caminho dos tolos é marcado pela impulsividade, né? O homem sábio, ele é cauteloso. Agora, o tolo, o que significa tolo, né? A palavra tolo significa que não tem juízo, que não tem inteligência. Esse é o tolo. Então, aquele que não tem inteligência, que não tem juízo, ele é impulsivo. Ele faz as coisas descontroladamente, né? O livro de Provérbios, ele nos adverte isso o tempo todo, principalmente desses versículos que nós lemos, e ao longo de outros capítulos ele também fala muito sobre isso. Três motivos desse caráter impulsivo da pessoa tola. Ela é, por natureza, uma pessoa vaidosa, né, cheia de si, pensa que a sua própria sabedoria é a razão do seu sucesso. Ele é presunçoso, quer dizer, se acha superior às outras pessoas, e é hipócrita. O que é hipócrita? É aquela pessoa que fala, mas não faz. Fala uma coisa e faz outra. Então, são as características da impulsividade do tolo. E o caminho dos tolos, ele também é marcado pela corrupção, que é algo que a gente tratou um pouquinho na semana passada, quando falamos sobre ética, né? As grandes crises de muitos países que a gente vê, muitos países atravessando momentos de crise, são cercadas, na sua maioria, por governantes corruptos, né? Homens que não pensam duas vezes antes de lesar outra pessoa, antes de lesar o seu povo. Só que não conseguem enganar aquele que tudo vê. Pode enganar uma nação toda, mas não podem enganar a Deus. Então, o que leva um homem, né, à miséria moral ao ponto de manchar o seu próprio caráter? Então, nós observamos três tentações do tolo, que é marcada pela corrupção. Primeiro é o desejo incontrolado de alcançar o poder, né? Os que buscam poder, eles desejam ter o controle sobre as outras pessoas. Eles desejam estar acima e controlando aqueles que estão subordinados às suas ordens. Ele tem também uma fome desesperada pela fortuna, por adquirir dinheiro, por ter. Isso é uma grande... A gente se preocupa muito, né? Quando nós vemos as pessoas assumindo uma posição no governo do nosso país, a primeira coisa que a gente pensa às vezes é isso, né? Tomara que essa pessoa não se corrompa. Tomara que ela continue íntegra, mesmo diante de tantas tentações que a gente sabe que existe. Ainda mais quando se fala de dinheiro, quando se fala de poder, quando se fala de status, que é o que a gente tá vendo aqui agora. Se a pessoa não for sábia, não buscar sabedoria em Deus e não buscar a palavra de Deus para se manter firme, com certeza ela vai se corromper. Outro anseio é o de ser famoso, de ser popular, e isso é muito comum hoje em dia. Todo mundo quer estar na frente, todo mundo quer estar na mídia, todo mundo quer ter mais seguidores, quer ter mais curtidas. Tudo isso é traço de gente tola, porque tem gente que vive em função disso, que vive, a sua vida é baseada nisso. E aí nós vemos que isso tudo é traço de tolice, né, de falta de inteligência, uma fome de ser conhecido, de criar um nome para si mesmo. Na verdade, o que a fama propõe é que o seu nome fique lá em cima, né, e que você seja o foco das atenções. Então tudo isso vem acompanhado, né, do desejo do poder, do desejo da riqueza, do desejo de ser popular, e tudo isso é um perigo, leva à corrupção e é o traço do caráter de uma pessoa que é inconsequente. Bom, o caminho dos tolos também é marcado pelo exibicionismo, né? O que é o exibicionismo? O dicionário diz que é a mania ou gosto de ostentação, uma perversão que consiste em gostar de exibir o próprio corpo. Não preciso nem falar muita coisa, porque é o que a gente vê. As pessoas têm prazer em se expor, prazer em se mostrar, a troco de quê? Né? Do sucesso. Geralmente são pessoas indiscretas, isso traz a ruína moral,
E isso traz também solidão, porque às vezes a gente não quer estar perto de pessoas dessa forma, principalmente quando a gente analisa os riscos que isso pode trazer para a nossa vida, certo? Então, esses são os traços do caminho do tolo. Agora nós vamos ver como é que nós nos desviamos do caminho do tolo, né? Lá em Mateus 23, Jesus ele faz uma distinção clara do caráter dos escribas e dos fariseus. Ele adverte e ele por vezes diz que eles são hipócritas, porque eles pregam uma coisa, eles falam uma coisa, mas eles fazem outra. Então, de que adianta, né? Só o novo nascimento, só uma verdadeira conversão e um arrependimento genuíno que pode transformar a vida dessas pessoas e também a nossa vida, transformar o nosso caráter, a nossa moral. No entanto, nós queremos nos manter longe do caminho dos tolos, né? E para isso, alguns passos eles são indispensáveis. Primeiro passo, o novo homem ele precisa passar pela trilha do discernimento. O que é discernimento? É entender, compreender situações e separar o que é certo e o que é errado, né? O cristão vive tanto dentro da igreja quanto fora da igreja. Então, quando nós buscamos esse discernimento, nós vamos procurar ter o nosso comportamento baseado naquilo que é correto, naquilo que nós aprendemos diante da palavra de Deus. E não existe essa divisão de comportamento de onde eu estou. Não existe um comportamento para dentro da igreja, um comportamento para fora. Nós somos cristãos 24 horas por dia. A gente não é cristão quando a gente está na igreja, quando a gente está em reunião de célula, quando a gente está junto com o nosso grupo ali da igreja. Não é assim que deve funcionar. A nossa conduta, o nosso linguajar, o nosso comportamento, o nosso modo de nos vestir, tudo tem que ser 24 horas. Jesus Cristo mudou o meu viver, não só quando eu estou na igreja, ele mudou o meu viver enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou respirando, né? Ele habita em mim, então não posso ter essa distinção. Eu do mundo e da igreja, é secular e não existe isso. Ou você é cristão ou você não é. Não pode existir esse tipo de diferença. O evangelho ele se aplica diretamente à nossa vida e não a algumas situações. Ele deve discernir também as suas amizades. Aquele ditado que fala assim, me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Provérbios 18, 24 fala assim, quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado do que irmão. Então, às vezes a roda de pessoas com que você anda, com que você escolheu andar, tem te corrompido, tem te levado para longe de Deus, a maus comportamentos, a linguagens indevidas. E aí você e eu, nós avaliamos a nossa vida para ver que tipo de caminho que nós temos trilhado. O discernimento ele também ajuda o cristão a identificar pessoas perversas, violentas, que faz parte do ciclo de amizade também. Pessoas que às vezes só vão nos trazer prejuízo. Bom, o segundo passo para nós nos desviarmos do caminho dos tolos é que o homem precisa firmar-se no caminho da integridade. Bom, com a justiça nós colhemos uma consciência tranquila, a gente viu isso na lição passada, né? Sucesso profissional, sabedoria, entendimento, lembrando que a sabedoria ela vem de Deus, né? Somos alegria para os nossos familiares, para os nossos amigos, para o nosso círculo de amigos, enfim, mas nós devemos lembrar que em todo tempo nós devemos servir a Deus. Quando nós servimos a Deus, nós também servimos ao nosso irmão, mas em primeiro lugar é a Deus. Eu sirvo o meu irmão, mas a glória é para Deus. Sirvo ao meu irmão como se eu servisse a Deus. E buscando sempre trilhar pelo caminho da integridade, né? Aí nós lembramos lá do Salmo 51, versículo 10, que fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Bom, o terceiro passo é que o homem precisa seguir pela rodovia da intrepidez. O que é intrepidez? Intrepidez é coragem, né? É na provação que nós conhecemos o valor das pessoas. As tribulações, elas desenvolvem em nós a resistência, o recurso, a dependência, né? E a esperança, mais do que tudo a esperança em Deus, né? Lá em Provérbios 24:10 diz que se você se mostra fraco no dia da angústia, é porque a sua força é pequena. O livro de Provérbios, ele nos dá um teste simples para avaliar a nossa força, que é a adversidade, não é verdade? Por isso que nós precisamos ter coragem diante das adversidades. Isso nos diferencia do tolo,
nos diferencia daqueles que são inconsequentes. Diante do problema, a gente tem que colocar a nossa esperança em Deus, nos apegar a Deus e a encontrar nele, na sua palavra, força, sabedoria e intrepidez para enfrentarmos a adversidade. O quarto passo é que o novo homem ele precisa percorrer a estrada da justiça, né? Na vida transformada da experiência cristã, amadurecida ao longo do tempo, a justiça ela anda lado a lado com a obediência da palavra de Deus. Quando nós aprendemos a confiar em Deus, a obediência ela se torna cada vez mais firme e nós buscamos viver no dia a dia uma vida mais justa. Bom, Salomão nos diz por que podemos viver uma vida com a prática da justiça, mesmo que à nossa volta tudo pareça injusto. Entre muitas pessoas que nós vemos no capítulo 11 de Provérbios, nós podemos notar o justo, o iníquo, o hipócrita, o mexeriqueiro, o homem benigno, o que ganha alma e o fiador, né? Salomão ainda diz que o justo é uma pessoa em quem Deus tem prazer, porque o justo é guiado pela sua integridade, é libertado da angústia, ele deseja o bem, ele reverdecerá como folhagem e o seu fruto é a árvore da vida e ele ganha almas. Então, olha as dicas e os conselhos que nós temos aqui dentro dessa lição para nos desviarmos do caminho do tolo, um caminho de corrupção, um caminho que leva à morte, um caminho um caminho que não tem as características de um cristão. Então, diante de tudo isso que nós vimos, vamos prestar atenção, né, nos itens que nós vimos aqui para nos desviarmos desse caminho de tolice, de inconsequência. Então, vamos lembrar do discernimento, da integridade, da coragem e da justiça. O Senhor, Ele é conosco em todo o tempo. Ele com certeza está ao nosso lado, nos ajudando, nos dando força, nos dando esperança, nos mostrando dentro da sua palavra que, embora seja difícil, Ele está conosco. Ele está ali junto, Ele está ali do seu lado, te ajudando, te dando a mão, te levando no colo, te impulsionando, te dando a oportunidade de ter, por exemplo, um estudo como esse dentro da sua casa, a oportunidade de você divulgar esse estudo para uma outra pessoa. Olha quantas oportunidades nós temos de estar em contato com a palavra de Deus, aprendendo, nos alimentando e podendo transmitir a riqueza dessa palavra a outras pessoas. Não só através dos vídeos que nós temos postado aqui no canal da igreja, mas através de tantas outras formas que nesse período mais difícil nós temos, né? Todo mundo hoje, com certeza, encontra uma forma de se alimentar da palavra de Deus. O que não dá é para ficar em casa sem fazer nada, sem se alimentar, né, espiritualmente, esperando que algo aconteça. Você tem que ir atrás, você tem que superar, você tem que ter coragem, você tem que tirar as suas vestes, às vezes, de preguiça. Às vezes não é o seu caso, mas às vezes é. Tirar aí a sua comodidade e lavar o rosto e ir atrás, né? Com certeza o Senhor, Ele já nos deu todos os instrumentos, basta a gente levantar e ir atrás. Bom, Deus tem poder para fazer mudanças em sua vida, na minha vida, com certeza. Você está aberto e disposto para essas mudanças? Façamos o que é certo, o que é justo, vamos seguir as orientações que a palavra de Deus nos dá. Olha quanta coisa que nós aprendemos aqui hoje, embora seja de forma bem rápida essa lição, mas que isso fique gravado no seu coração, né? As consequências e com o caráter, os traços de caráter do caminho do justo, do tolo e do justo, daquele que procura se desviar dos caminhos errados. E eu queria terminar com um provérbio que diz assim: com bastante coragem, serenidade e confiança em Deus, podemos conservar a integridade do nosso caráter. Com certeza. Pode até ser difícil, mas não é impossível, porque Deus está ao nosso lado, Deus está do seu lado. Embora seja difícil, não é impossível. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, relacionada ao seu caráter, relacionada à integridade, à justiça, saiba que não é impossível. Deus, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem uma orientação, Ele sempre tem algo
para nos ajudar e para nos fortalecer, que possamos continuar caminhando firmes na palavra de Deus, incentivando uns aos outros, ajudando uns aos outros, orando uns pelos outros, que possamos nos fortalecer não só nesse período, mas em todo o tempo, para que em breve possamos estar juntos de novo e fortalecidos, com o nosso espírito fortalecido através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana de paz, uma semana abençoada, e eu te espero para o nosso próximo estudo.